Bem-vinda a mais um Bastidores no canal. Vou começar esse vídeo aqui com lente, porque hoje a gente vai fazer uma maquiagem artística do Homem-Aranha. Eu quero fazer esse lado que tá com a lente branca, é onde a gente vai fazer o lado mais artístico. E nesse olho preto eu quero fazer tipo as perninhas de aranha e aquilo como se fosse a bolinha do corpinho da aranha. Vocês vão entender durante o processo. Então bora começar? Vou usar pra fazer a minha pele clau. Peguei aqui o vermelho, preto, branco e talvez eu vou usar o azul. Quero preparar hoje minha pele com algo que eu já tô acostumado pra fazer uma pintura esfumado, bem bonitinho. E o clau é ótimo pra fazer isso. Eu vou só cobrir esse lado da sobrancelha que tá com lente, que é onde vai ser o olho do nosso Homem-Aranha, né? Vou pegar aqui um pouquinho de marrom pra gente começar a delimitar. Minha referência, eu vou até deixar depois aqui a imagem. O olho que eu vou fazer hoje é uma referência de um desenho do Homem-Aranha. Ele é um pouquinho mais puxado pro cartoon. Eu quero que seja uma máscara mais curtinha, pegando daqui pra baixo, né? Aqui tem testa, viu, meu patrão? E uma coisa que muita gente não sabe, mas é bom dizer que testa grande é sinal de sabedoria, né, minha filha? Começar a aplicar aqui o vermelho no meu rosto. Eu gosto muito de usar esses pincelzinhos de esfumar mesmo para aplicar. Eu gosto do acabamento que fica. Eu venho sempre pegando um pouco, tirando um pouco do excesso e venho com batidinhas. Se fosse para a pele toda, eu vinha com meu pincelzinho. Mas mesmo assim, eu prefiro até aqueles pincéis de passar iluminador, tipo esses daqui assim, ó. E com esse pincelzinho aqui, você nem precisa de acabamento com esponja. Eu sinto que o acabamento já fica bom de primeira. Vim com branco aqui no centro e aqui embaixo também para dar uma clareada. Vou colocar agora um pouquinho de amarelo, porque eu acho que o branco ele fica muito rosado e não traz o aspecto que eu quero. Tirar um pouco aqui do excesso do amarelo, porque senão ele pigmenta muito. E aí ele vai dar tipo uma alaranjadinha, vai dar uma laranjada, entendeu? O próprio pincel eu vou dando a esfumadinha. Eu falei que o amarelo dá uma quebrada no branco, porque o branco fica muito branco. Já o amarelo ele fica mais tonalizado ali perto do laranja, né? Porque vermelho com amarelo dá laranja. E misturando dá pra ver. Eu sei, né? É os fatores cores, né? Colorometria, né, amor? Vou até pegar mais na ponta do pincel pra não dar BO, né? Agora a gente vem com o branco, porque o preto é o que debilita tudo. É o que dá o final, é o que dá o glow up. Então vamos deixar ele por último. Vou dar uma seladinha no olho, mesmo sendo clau líquido, ele secando, porque ele seca o clau líquido, né? Ele é diferente do clau cremoso. Mas, como é a parte do olho, tem bastante vinco. Aqui na parte de baixo também fica vinco. Eu vou dar uma seladinha com sombra mesmo. Pra fazer as linhas aqui, eu vou usar um pincelzinho chanfradinho, esse daqui bem fininho. E eu vou fazer com clau. Só que eu vou fazer vermelho com preto. É mais puxado pro vermelho do que o preto. Porque o preto, ele vai dar muito destaque. Então, tipo assim, não vai ficar tão realista. Vai parecer, tipo, pintado mesmo. Então, a gente vai vir aqui, ó, com o pincelzinho chanfradinho. Eu vou vir de ladinho, tá vendo? Vou usar essa beirinha dele. Marco aqui primeiro de pezinho. Tal. Vem puxando a ponta, beleza? E eu venho marcando de ladinho até chegar aqui na raiz. Parte de dentro eu vou fazer com sombra mesmo, pra ser mais rápido, sabe? Aqui eu pigmento nas pontinhas mais, deixo um pouquinho mais pigmentadas. E aqui no centro eu deixo um pouquinho mais leve. O mesmo pincel eu peguei um marrom bem escuro pra gente vir fazendo os contornos. Pra não ficar um branco muito chapadão, eu vou dar uma esfumadinha aqui com pincel sujo mesmo, sabe? E só dando uma esfumadinha no côncavo. Aí eu dei aqui na beiradinha e aqui no centro. Não venho fazendo um tondão, sabe? Só no centro mesmo e vou levando a sujeirinha, né? Com o pincel mesmo pra lá. Deu um tchan, não deu? Achei que ficou melhor do que um chapadão. Aqui no canto deu uma borradinha, mas eu tô com medo de mexer e estragar. Vou dar uma limpadinha aqui nas beiras e volto com a pele finalizada. Pele finalizada, a gente vai dar um efeito de ótica. Vocês estão conseguindo perceber que meu olho parece que a bila tá maior? A gente fez um sombreamento aqui embaixo e aqui em cima. Já venho marcando aqui com um pincelzinho sujo, que eu já errei também, aonde vai ser as
perninha dessa criatura, né? Isso daqui vai ser tipo a sombra da nossa perninha, sabe? Finalizei aqui, passei uma máscara de cílio branca nesse olho. E pra esse olho eu vou passar uma máscara de cílio só onde tem a marcação do contorno preto, tá vendo? Pra dar mais um volume, parecer uns pelinhos. E eu quero aplicar também um pouquinho de cílio só nessas partes também, pra ficar bem glamouroso. Bem boquinha de piquita. Quero uma boquinha bem marcada. Então vou fazer uma boca com um M aqui em cima, sabe? É um pincel, fia. Sem muita coisa. E aí eu vou fazer um M aqui. Eu acho que vai ficar mais interessante o contorno preto do que vermelho. Vamos mudar de estratégia. Eu vou pegar o contorno preto primeiro. E aí eu faço esse contorninho. Nossa, peguei muito produto. Que isso, gostei, hein? Aqui em cima vai ficar mais preenchido de preto. Igual os desenhos do... Ai, como que eu falo? Igual os desenhos do X-Men, que sempre a boca das mulheres era mais escura em cima e a parte de baixo era mais clarinha. Então essa é a minha inspiração. Já que tem uma X-Men agora no filme novo, né? Então vamos resgatar um pouquinho dessa lembrança. Eu gostava da menina mesmo que atravessava as paredes. Ela era a minha preferida. Acabei nem gravando pra vocês o restante finalizando a maquiagem, mas eu acho que é isso. Ficou muito bonito. Eu gostei, gente. Eu queria muito testar questão de profundidade na pintura, questão de trazer um olho bem bonito, esfumadinho. Eu sinto que aqui, essa cagadinha que eu vou tentar consertar ainda, tá vendo? Ó, aqui ficou um borradinho aqui. Vou tentar passar um branco aqui, sem afetar o restante da maquiagem, né? Tipo assim, você consegue ver que tá diferente, entendeu? Dá pra ver que o meu cabelo não tá muito definido hoje, mas eu vou dar um chamego nele. Eu quero que ele fique com mais volume do que definição, mas mesmo assim vou deixar aqui o volume dele, o máximo que eu conseguir extrair desse volume, porque hoje eu quero um volumão. Passei um pouquinho aqui de creme só pra finalizar e agora esperar secar e volto com vocês assim que estiver pronto. Finalizei a maquiagem, olha o brilho que ficou esse cabelo, a gente usou um spray pra dar brilho. Vou deixar aqui pra vocês. E o que vocês acharam dessa maquiagem? Vamos de 360? O esfumado foi um dos maiores objetivos dessa maquiagem, pra trazer essa parte aqui das teias sem ficar muito grotesca. Eu queria algo mais leve, um acabamento mais sem ser o preto. Então a gente veio com esfumado, trouxe brilho, profundidade. Comenta aqui o que vocês querem ver a próxima maquiagem aqui no canal pra mim trazer pra vocês. Vocês gostaram? Não se esquece de se inscrever no canal, deixar o like. Um beijinho no coração de vocês e até o próximo vídeo.